Tá gravando? Bom, gente, ultimamente tem acontecido uma coisa muito recorrente, é muito comum. É uma pessoa arrumar um namorado ou namorada de família italiana. Aí chega aquele momento que você tem que ir na casa da família conhecer a família. Chega lá, tem aquela nona e diz assim: Per far parte della nostra famiglia, devi farmi della pasta al pomodoro. você pensa, já sei, eu vou no supermercado comprar um pacote de macarrão, molho de tomate e vou atender a nona. Mas, Ma devi fare con tutto quello che hai in cucina. então, você bota a mão na cabeça e não sabe o que fazer. Aí chega o cara e diz: Decepzione, mia nonna. Tudo que você precisa está aqui nessa mesa para socorrer você desse problema. Bom, para adiantar as coisas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar água e botar para esquentar. Nessa água, eu vou pegar os tomates, que é a parte principal. Mas eu não vou jogar ele ali simplesmente, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Esse processo, que é o processo de cruz. E vou colocar ele aqui dentro. Vamos deixar ele nessa água aquecendo. Agora, eu vou pegar ovos. Cinco ovos vai dar uma massa para 5 pessoas em média. Então eu vou colocar 6, porque tem equipe de produção. Agora nós vamos misturar a massa. Vamos dar uma mexida para soltar aqui. Ok? E agora nós vamos adicionar simplesmente farinha de trigo sem fermento, viu, gente? Não compre com fermento ou sem fermento. Só isso. Não se preocupe com a quantidade agora, porque inicialmente nós vamos fazer essa mistura aqui. Ó. Observe que não tem absolutamente nada, a não ser massa e os ovos. Eu vou adicionar uma colher chá de sal, que eu tenho a medida da mão, mas você já sabe que é colher chá de sal. Aí você faz isso aqui, ó, mexer. Eu vou mexer aqui, daqui a pouco eu volto. Depois de um tempo mexendo, a massa começou a ficar uniforme. Só que observe que ela ainda está um pouco mole. Então nós vamos adicionar mais um pouco de farinha. E agora vamos soltar o garfo e usar as mãos. Tá bom? Porque, lembrando que é bom lavar as mãos de vez em quando, né? Ok, eu vou sovar essa massa e daqui a pouco eu volto. Depois que a massa pegou essa consistência, eu vou tirar ela daqui e colocar aqui na mesa. Tirar o excesso que ficou da vasilha. E vamos trabalhar a massa. Sempre em movimentos constantes e circulares. Até ela chegar ao ponto de se desgrudar da sua mão. Uma dica muito interessante é o seguinte, é que você pegue a mão e faça uma fricção assim, ó, uma na outra, que a massa solta toda, tá vendo? Ó, ela vai soltar tudo na sua mão. Aí você passa na farinha, aqui ó, então ela já trabalha melhor, vai trabalhar melhor na sua mão. Bom, eu vou sovar mais essa massa, daqui a pouco eu volto. A massa ainda está um pouco pegajosa na mão, não tem problema, você vai colocar um pouco de farinha aqui, não direto na massa, e vai aos poucos fazendo esse movimento. Sempre fazendo esse movimento. E agora, ó, vamos colocando a massa para baixo e fazendo com que ela meio que vai explodindo para cima. Ó, continua pegando, farinha. A massa não pode ficar grudando na sua mão. Ela tem que ficar solta da sua mão. Depois que a massa pegou essa consistência, aí a gente vai fazer o que com ela? Coloca ela aqui. Cobrir ela bonitinha, para ela descansar por 10 minutos. Não, pai, tem que olhar. Você tem que saber que
Você fez essa piada. Bom, enquanto a massa está descansando um pouquinho, os nossos tomates estão fervendo. Daqui a pouco eu digo para você por que isso. Nós vamos preparar a base do molho. Vou precisar de alho, cebola, coentro, cebolinha verde e o tempero que eu faço em casa. Bom, agora que os nossos tomates estão cozidos, na verdade eles estão ferventados, não é cozido não, ó. Estão um pouquinho mole. Eu piquei aqui, ó, pimentão amarelo, alho, cebola e um pouquinho de cebolinha. Nós vamos fazer a base do molho agora. Preste bem atenção, isso aqui está bastante quente, nós vamos ter que colocar para esfriar. Quente, quente. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou mostrar para vocês como é que tira essa casca. Vamos ligar a torneira, colocar aqui embaixo para não queimar a mão. E aqui você pega aqui, ó. Ó como sai fácil. Ó. Tá vendo? Bom, aqui estão os nossos tomates sem a pele. Ainda tem um pouquinho mais. Na hora que nós formos passar para cortar, a gente tira o excesso. Nosso picadinho de cebola, alho e pimentão amarelo. Agora eu vou colocar nessa vasilha aqui, ó, azeite. Porque tem que ser azeite, nada de óleo. Não precisa esquentar agora para colocar, você já pode tudo de uma só vez. Vamos esperar aquecer e vamos mexendo isso até ele começar a ferver. Não é bom você deixar alho ou cebola queimar no azeite, porque o azeite, depois que ele atinge um certo grau, ele perde as propriedades de azeite. Vocês têm que deixar ele meio que cozinhar, não é fritar, é meio que cozinhar, é um refogado, entendeu? Ótimo. Observe que a cebola começou a soltar água e o óleo não está queimado, o azeite não está queimado. Nós vamos agora colocar os tomates aqui. Nós vamos pegar o tomate, cortar em pedaços aqui, ó. Todo esse tomate vai para aquele molho lá. E nós vamos continuar com esse processo aqui, ó, cortando, usando uma espátula dessa normal, e vamos deixar esse molho ferver um pouco. Mas, antes disso, nós vamos colocar esse tempero aqui que eu faço em casa, né, com pó de alho, aginomoto, sal, cominho, e fica um tempero bem legal. Eu vou colocar aqui, ó, generosamente, uma colher desse tempero. Aí você vai dizer, mas eu não tenho esse tempero em casa para eu fazer esse molho. Você pode usar aqueles temperos prontos, caldo quinó, usar esses temperos prontos de casa, você pode colocar também. Bom, esse molho vai ficar fervendo aqui mais um pouco, vamos só dar uma provada. Já está maravilhoso. Vamos deixar fervendo aqui e vamos voltar para a nossa massa, que eu acho que ela já dormiu bastante, né? Eu não sei se vocês observaram, tinha uma tábua aqui, né? Uma tábua de madeira. Eu coloquei um pano e aquela massa que nós estávamos trabalhando permanece aí. É preciso que essa pedra aqui, ó, ela esteja com farinha em cima. Agora, ei, acorda. Acordou. Bom, depois de uns 10 minutos essa massa descansando, nós vamos trazê-la para cá e dividi-la em alguns pedaços. Mais farinha, aqui, ó, dá uma espichada na mão mesmo. Isso aqui é um pedaço de cabo de vassoura. Ele é mais efetivo do que mesmo um rolo de madeira. Os tomates, a cebola, o alho, aí já estão cozinhando. Vocês lembram que eu piquei um pouquinho de cebolinha? Eu já coloquei aqui também. Deixa cozinhar bastante um pouco. Mais um pouco, né? Porque ele cozinha bastante. Pelo menos 15 minutos. E daqui a pouco a gente continua com esse molho aqui. E sempre com farinha em cima, tá certo? Então nós vamos fazer um processo aqui, ó. Vou tirar esse pedacinho aqui, vou separar aqui. Presta bem atenção nesse processo. Eu vou fazer só uma vez e depois aqui nós vamos fazer isso, ó.
Vou dar uma enrolada aqui. Pegar essa faca e começar a cortar aqui, ó. Lembre-se, gente, que tem máquina para tudo, certo? Mas aqui, ó, nós temos que entender uma coisa. Nem sempre na vida você vai ter o que precisa. Então você vai ter que improvisar. Olha como ficou isso. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, ó, e transformar no nosso macarrão. Esse é o macarrão feito manualmente, 100% manual. Não tem nada de industrializado aqui, máquinas, nada. Simplesmente mão. Nós temos aqui o nosso macarrão. Então eu vou separar todos eles e fazer um pacote aqui de macarrão e depois vocês vão ver o resultado. Bom, depois de repetir aquele processo 4 vezes, olha o resultado. Massa de macarrão. Aí eu já deixei lá aqui, ó, fervendo. Essa massa, ela não vai demorar o mesmo tempo do macarrão convencional. E nem tão pouco ela vai grudar, feita aqui no macarrão convencional. Então não é necessário colocar o óleo aí. Olha o nosso molho como está bonito. E agora eu vou usar esse equipamentozinho aqui, ó, para triturar e ficar uma massa mais homogênea. Mas dá para comer assim perfeitamente, que é o tomate em pedaços. Se vocês quiserem usar uma massa homogênea, você pode usar isso aqui. Aí não tenho isso, uso um liquidificador. Eu vou bater isso aqui, só que eu vou poupar você do barulho, porque esse carinha é bem barulhento. Bom, depois de batido, ficou esse aspecto, tá vendo? Aí eu vou colocar um pouquinho mais de vinagre para poder dar um pouquinho mais de acidez. Vai muito do gosto, né? Isso aqui é pimenta branca e pimenta preta. Vou misturar aqui um pouco, ó. Misturar mais um pouco aqui. Depois que vocês fizeram a mistura, vocês fazem aquela prova. Maravilha. Vamos voltar ao fogo. Observe que o nosso macarrão está cozinhando ainda. E agora eu vou adicionar um pouquinho de carne moída aqui, ó. Uma massa inteiramente feita em casa.